Oi, hoje eu e a minha mãe vamos contar uma história, já que a gente está nessa época de Dia das Mães, a gente vai contar uma história sobre uma mãe de fé. Ela era Joquebede, a mãe do bebê Moisés, e essa nossa história está em Êxodo 2, de 1 a 10. Quem era Joquebede? Bom, Joquebede, ela era do povo de Israel, né? Ela era esposa de Arão. Ela era mãe de Arão, Miriam e o bebezinho Moisés. Só que Joquebede, ela vivia numa época muito difícil para o povo de Israel, né? Eles estavam lá no Egito e era uma época de muito sofrimento. Lá no Egito, o povo de Israel, eles estavam crescendo demais, estavam se multiplicando, estavam nascendo muitas crianças. E com isso, o rei ficou muito preocupado. Lá eles eram escravos. E o rei estava preocupado que eles ficassem mais fortes e que eles pudessem se voltar contra o rei. Então o rei tomou uma decisão. Bom, ele resolve então fazer algo terrível e aí ele dá uma ordem. A primeira ordem que ele dá é para as parteiras, né? As mulheres que ajudavam as mulheres lá do povo de Israel a terem neném. E ele fala para elas se desfazerem dos bebês, falarem que o neném nasceu morto, enfim. Isso só para os bebês meninos, né? Só que elas temeram muito a Deus e não conseguiram fazer isso. Deram alguma justificativa para ele, falaram: bom, o fim é que elas não conseguiram fazer o que o faraó mandou. Então ele toma uma outra decisão. Ele fala para os soldados irem nas casas do povo lá de Israel, entrar nas casas, pegar os bebês meninos e jogar no rio. Então eles começaram a matar todos os nenéns, todos os meninos, né? As meninas eles falavam então para deixar viva, mas os meninos era para matar, para diminuir então a multiplicação das pessoas, né? E o povo de Israel se enfraquecer. Bom, Joquebede, ela já estava grávida e tinha nascido um bebê e ele era menino. Joquebede ficou com muito medo. Ela não queria que levassem a criança dela. Ela criou essa criança escondida por 3 meses, mesmo naquela época difícil, em que eles estavam procurando, estavam entrando em todas as casas, mas mesmo assim ela queria guardar aquele bebê e guardou por 3 meses. Mas depois disso, o bebê já estava bem grandinho e ela não podia mais escondê-lo. Então ela teve uma ideia, uma decisão. Foi uma decisão muito difícil, né, Heloísa? A gente vai ver aqui o que aconteceu. Então ela estava sofrendo muito, porque ela não conseguia mais esconder aquele bebê. Ela pega a filha dela, Miriam, e elas decidem ir até lá, então, à beira do rio, colocar o bebezinho num cesto e levar ele, então, para próximo de onde a filha de Faraó normalmente tomava banho, lá com as suas servas, né? E aí ela faz isso. Eu acredito que deve ter sido muito difícil para ela, né? Essa decisão, mas era uma forma ainda de manter o bebê vivo. Ela confiou em Deus, que Deus ia ajudar, porque de alguma forma alguém ia se compadecer. Porque se um soldado achasse aquele bebê menino dentro da casa, algo terrível poderia acontecer. Bom, Miriam, vendo todo aquele sofrimento da mãe, ela teve a ideia de seguir aquele cestinho, aí viu o que queria acontecer. E aquele cestinho chegou até a filha de Faraó. Ela achou e teve compaixão do bebê. Ela queria ficar com ele, então pegou o bebê e levou até a margem do rio. E aí Miriam foi lá, correu para próximo, porque ela viu que a filha do faraó, ela iria ficar com o bebê. Ela ouviu aquilo de longe, viu que ela se compadeceu e foi lá rapidamente e falou para ela: olha, eu conheço uma moça que pode ser a ama de leite do bebê. Naquela época era muito comum uma outra mulher criar o bebê quando a mãe, própria mãe, não tinha o leite, né? E ela falou que conhecia uma moça que teria leite, que podia dar mamar para o bebê. Então, ela
pede para Miriam chamar essa moça. Fala, então, rapidamente, vai lá e chama essa moça. E quem era essa moça? A mãe de Moisés. Pois é, mas ninguém sabia disso. É. Miriam ficou muito feliz em poder ajudar a mãe. Então a mãe de Moisés foi lá e ficou com Moisés como ama de leite, sem ninguém saber que ela era a mãe. Ela criou Moisés até que ele ficasse um pouco maior, até que ele não precisasse mais do leite. E então, depois que ela cuidou por bastante tempo até de Moisés, teve que levá-lo de volta até a filha do faraó. A gente acredita que isso foi uma coisa muito difícil, porque ela teve que de novo entregar o seu filho. Mas ela fazia isso pelo bem de Moisés, para que ele pudesse viver. Né? Ela sabia que se continuasse com Moisés ali e se falasse que ela era a mãe de verdade dele, ele poderia ser até morto ou poderia acontecer algo terrível com ele e com ela e sua família, por ter escondido aquilo, né? Então, o que aconteceu depois que ela levou Moisés até lá? E aí ele foi criado, foi adotado, né, pela filha de Faraó, e ele foi criado, então, como um egípcio. E ele se tornou, inclusive, um príncipe, né? Porém, Moisés, ele sabia que em algum momento da vida dele, ele descobre, né? Ele sabia que ele era adotivo, mas não sabia direito sobre a sua história. E aí ele começa a sentir compaixão do povo, né, de Israel. E Deus, a gente sabe como Deus usou Moisés. Olha só o que o sacrifício de uma mãe pôde fazer na vida do seu filho e de todo um povo. Então, muitas mães, elas têm a mesma atitude, né, da mãe de Moisés. Atitudes de fé, de sacrifício. Algumas coisas que a gente conhece, sabe, das histórias sobre Moisés, das mais emblemáticas, é quando ele libertou o povo. Ele foi então quem liberta o povo da escravidão do Egito, abre o Mar Vermelho, o povo passa e é liberto. Ele fica 40 anos no deserto com aquele povo, até a Terra Prometida. Deus dá para ele os 10 mandamentos. Então, olha quanta coisa. Tudo pelo resultado da fé de uma mãe. Não é isso? Sim. Então, nosso muito obrigado. A mães, por toda a fé e sacrifício, coragem e luta por nós. Deus abençoe as mães.